Portanto, se nós formos compreender o conceito de pecado como separação, do que seria feita esta separação na verdade? Imagina agora uma linha. Esta linha contém dois extremos. Qual seria o extremo de luz? O outro extremo de luz é trevas. Se você for daqui até aqui, você vai se deslocar a um extremo. Por exemplo, se você está na luz e for até o outro extremo, você estará em trevas. Da mesma forma, qual seria o extremo de bem? O extremo de bem é mal. E qual seria então o extremo de pecado? Considerando que o pecado é o extremo de uma determinada linha, o outro extremo é santidade. Curiosamente, a palavra santidade significa separação. E qual é a natureza desta separação? A natureza desta separação é Deus te separar da sua vida de pecado. Jesus não veio aqui para te separar das outras pessoas. Jesus não morreu por você para que você estivesse num clube particular. Esta santificação, esta separação não é ideológica. Esta separação é você sair da sua vida de pecado. Quando você sai da vida de pecado, quando Jesus te resgata da sua vida de pecado e você passa a viver uma vida em santidade, você está qualificado para que o Espírito Santo habite em você, para que Jesus, para que Deus habite em você, faça morada em você, tabernacule em você. E a partir desse momento você tem sim um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Mas você não pode ter um relacionamento com Deus se você não estiver nesses extremos. Mas você entende a correlação entre pecado e santidade? Ambos representam uma separação. Ou você está separado da santidade para uma vida de pecado, ou você está separado do pecado para uma vida de santidade. E aonde você se encontra neste momento histórico da sua vida? Aonde é que você está? Porque não dá para conciliar pecado e santificação. Ele é homicida desde o princípio. A gente precisa entender uma coisa, que uma vez que o pecado comete essa separação ela é irreversível. O apóstolo Paulo deixou bem claro em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Não existe um caminho de retorno uma vez que você peca. Foi Deus quem deu a própria vida na pessoa de Jesus pelos nossos pecados, para nos trazer de volta a Deus. Mas se Deus não tivesse estabelecido o plano de salvação, se Deus não tivesse cumprido na pessoa de Jesus o seu plano de salvação, o pecado seria irreversível. Nós lemos aqui que Deus colocou o homem no Éden. Uma história está se repetindo. Coroou o homem de autoridade sobre a criação. Deixou ao homem todas as riquezas que havia ao seu redor. E então Deus colocou duas árvores especiais no jardim: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento. E somente a uma dessas árvores Deus determinou um decreto: não comerás dela. E Deus ainda foi claro quando disse: porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Será que Deus estava tentando o homem? A gente já se aventurou por essas bandas, mas permita-me me aprofundar um pouco mais no conceito da árvore do conhecimento. Nós falamos em algum momento que Deus colocou a árvore como uma espécie de escape, para que se o homem rejeitasse um relacionamento com Deus, bastaria ele comer da árvore do conhecimento e ele estaria livre deste relacionamento. Que o propósito da árvore do conhecimento era tornar
real o relacionamento do homem com Deus. Porque uma vez que não há maneira de se escapar de um relacionamento, esse relacionamento não é verdadeiro, é um cativeiro. Mas uma vez que existe saída, uma vez que existe uma brecha, uma vez que existe uma maneira do homem se libertar do amor de Deus, se libertar desse relacionamento com Deus, então, na medida em que ele permanece, esse relacionamento é real. E sim, é uma interpretação correta, mas não é a única interpretação. Existem outros ângulos que você pode tirar mais lições da árvore do conhecimento. Por exemplo, Deus colocou a árvore do conhecimento ali diante do homem como um aviso, como um memorando, para que o homem não se esquecesse de que o mal existe. E que se o homem ultrapassar a linha, o mal vai encontrá-lo, o mal vai dominá-lo, vai acometê-lo. Ele será exposto a um vírus que não tem cura, exceto pelo sangue de Jesus. Mas Deus ainda diz que as consequências em se aventurar, em provar deste mal, seria a morte. O homem não entendia conceito de morte, o homem só entendia conceito de vida. Para nós, milhares de anos depois daquele acontecimento, é muito comum o conceito de morte. Nós conhecemos alguém que morreu, nós ficamos sabendo, somos noticiados todos os dias de que mais e mais pessoas morrem ao longo da história, de que todos os dias, de todas as formas, tem gente morrendo. Cada uma dessa morte é consequência do pecado. Nós fomos destinados à vida e não à morte. Isso significa que houve uma perca de controle de maneira nenhuma. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabia que o homem iria pecar, que o homem iria comer? Sim, Deus ele sabia. Então por que Deus não evitou? Em primeiro lugar, porque este relacionamento entre o homem e Deus precisa ser perfeito. Em segundo lugar, o homem foi exposto ao vírus do pecado. O homem foi exposto ao mal para que neste mal Deus provasse a sua grandeza, para que Deus, através do homem, desfizesse as obras do diabo. Porque ele foi homicida desde o princípio, ele se inspirou contra Deus e ele foi expulso por causa disso. Uma vez que Deus cria o homem, coloca no jardim onde antes Satanás esteve, ele se encoleriza e ele tenta o homem. A tentação não veio de Deus, veio de Satanás. Através da serpente, Satanás tenta a mulher, até que ele convence ela a comer do fruto. Então o homem exercia um livre-arbítrio? Não, porque livre-arbítrio é um conceito que não existe, é uma ilusão. A ilusão do livre-arbítrio, o que o homem tem e sempre teve é livre agência, ou seja, liberdade para agir, mas não liberdade de escolha. Afinal de contas, quando Deus disse não coma, Deus não estava dando livre-arbítrio para o homem, muito pelo contrário, Deus estava dizendo que ele não deveria fazer, que ele não deveria escolher, que ele não deveria cometer. Então o homem não agiu por livre-arbítrio, ele agiu por livre agência, ele tinha liberdade de agir. Então o homem, na sua liberdade de agir, ele come do fruto da árvore do conhecimento, que Deus disse que não comesse. E como Satanás esperava que acontecesse, o homem é expulso do Éden. Vamos entender em primeiro lugar que quando Deus coloca a árvore da vida em contrapartida à árvore do conhecimento, toda vez que o homem comia da árvore da vida, a vida dele se mantinha, a longevidade dele se estendia.
Quando o homem peca, ele se envergonha de ter pecado. Veja, preste atenção que assim que Deus cria a mulher, a Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso é muito importante para os próximos estudos daqui da nossa agenda. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas a partir do momento em que eles comeram do fruto que não deveriam, eles passaram a se envergonhar. Caiu o remorso no mesmo instante em que o homem peca contra Deus. E aí ele tenta, da sua maneira, tenta reverter aquilo, tenta ocultar o que ele fez. Ele pega folhas de figueira e se cobre a sua nudez de maneira atrapalhada, desgovernada, na sua tentativa de desfazer o que ele tinha feito, de não sofrer as consequências pelo que ele tinha feito. Então, o homem se cobre de folhas de figueira, que nunca foi uma expiação adequada. E aí, na viração do dia, como nós conhecemos a história, Deus se apresenta no jardim. E o homem escondido, ele é confrontado por Deus. Onde estás? E aí Adão, ele fala, Senhor, eu estou aqui. Por que está escondido, Adão? É que eu estava nu, fiquei com vergonha e resolvi me ocultar da face do Senhor. Aí Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? Mas é interessante quando Deus disse para o homem, quem te mostrou que estava nu? A questão aqui é essa, o homem estava nu e não se envergonhava. A questão aqui é exatamente esta, estar nu na presença de Deus. Você se sente à vontade em ficar exposto na presença de Deus? Existe muita gente que brinca na internet usando um meme da irmã da revelação, dizendo que quando a irmã da revelação chega, se arrepia todos os cabelos do corpo. Porque existe algo oculto ali. Existe algo que a pessoa teria vergonha se fosse exposta. E essa é a sua condição. Isso se enquadra em você. Você se sente à vontade na presença de Deus. A questão é estar nu diante de Deus, de não termos segredos diante de Deus, de não termos pecados escondidos no nosso coração. Estar nu representa esta liberdade na presença de Deus. Quando o homem peca, ele não se sente à vontade em ficar nu, porque essa nudez estava contaminada. O homem agora cose folhas de figueira numa tentativa desesperada de ocultar aquilo que ele tinha feito, de esconder os erros que ele tinha cometido. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente erra, a gente é grosso com alguém, a gente furta, a gente mata, a gente comete tantos e tantos erros e a gente tenta ocultar. A gente tenta dizer, não era nada disso, você entendeu errado. A gente tenta culpar as pessoas, tenta dizer assim, ó, você não entendeu o que eu disse, você não entendeu o que eu queria fazer. Não, que não deu tempo de eu terminar o que eu estava fazendo. Não, que você está pensando errado. Nós sempre tentamos tirar a nossa responsabilidade por cometer erros. Queremos culpar os outros, queremos culpar até a Deus, para não culpar a nós mesmos. No entanto, o pecado é responsabilidade de quem peca.